teste já dá pra começar. Então, vamos lá. Tá bonito assim? Bom dia, bom dia, bom dia! Boa tarde, pessoal. Senta que lá vem história. Agora ele inventou que ele tem 2 bordões. Não, esse é um bordão só. Ah, entendi, é tudo junto, tá? Pessoal, eu sou o Alexandre. Eu sou a Camila Bonadimã, nós somos o casal individual. Na verdade, errei. Nós somos o senhor e senhora Bonadimã, um casal individual. E esse é o nosso vídeo número 2. Gente, seguinte, resumindo, no vídeo passado a gente começou a contar como é que a gente se conheceu. Se você é novo aqui no canal, provavelmente bem, porque esse é o segundo vídeo. Até nós somos novos aqui. Até nós somos novos. Nós estamos juntos há quase 15 anos, quase 6 anos de casados. Hoje eu moro em São Paulo, o Alexandre mora em Cascavel. E a gente veio contar como é que a gente chegou nessa bagunça. E como é que a gente construiu essa relação que a gente pode dizer que é um tanto quanto diferente. A gente contou como que a gente se conheceu, até o dia que o Alexandre veio terminar comigo, 7 meses depois que nós estávamos namorando, porque a vida dele estava quase que insustentável entre ficar comigo, ter um emprego e uma casa para morar, porque ele morava e trabalhava para a tia dele. E ela não aceitava muito bem o fato dele não ser dedicado 100% mais ao trabalho, que era o que ele vinha fazendo até aquele momento da vida dele. A preocupação dela é que eu trabalhasse bastante e rendesse e desse dinheiro e tal. Isso foi muito legal, muito bacana, mas eu venho de uma família, como eu já falei, que era muito dinheirista, que não tinha esse equilíbrio de vida entre viver e trabalhar. E sim, era só trabalhar, sugar o máximo dos outros e guardar o máximo de dinheiro, porque se você não tiver dinheiro, você é um bosta. Isso segundo a família. De uma certa forma eles estão certos, mas a vida é feita de equilíbrios, né? Exatamente. Então vamos buscar ele e é isso aí. E aí eu, muito dramática que sou, cheguei chorando em casa, enfim, minha mãe entrou no meio, perguntou o que estava acontecendo, olhou pro Ali e falou: você quer ou não ficar com a Camila? E ele falou que sim. Nesse momento, ela colocou eu e o Alexandre dentro do carro. Não, ela falou: vou lá na casa da sua tia. Eu falei: não vai que vai dar briga. Dela eu sei o caminho, se você for comigo tudo bem, senão eu vou sozinho. Pois é. Eu, beleza, entrei no carro, chegou lá, baixaria, barraco, programa do Ratinho, briga, chute, soco e confusão. Literalmente, porque não, a gente precisa falar isso. Baixar o nível do vídeo. Mas aí, vamos na realidade. A família brasileira é assim, meu bem. Tem dia grande família. O que acontece? A minha mãe chegou na casa da tia dele, perguntando se eu havia feito algo pra ela, que se eu tivesse feito alguma coisa, ela, iria falar pra eu pedir desculpa, mas o motivo real dela não gostar de mim. E como ela não tinha motivo efetivo a não ser o fato de eu existir, que isso é normal, compreensível se não gostar, ela começou a me agredir verbalmente, na frente da minha mãe. Só que vocês entendam, Toda mãe defende a sua cria, né? Sim. A sua tia tem o quê? 1,80m mais ou menos? Não. Enfim, é alta. A minha mãe tem 1,55m. A minha mãe cresceu, virou um tabefe na mulher na casa dela. Gente, vocês imaginam. Sei que chegou o filho, que no caso é primo dele, chegou a irmã do Alexandre, a mãe do Alexandre, uma confusão, uma quebradeira. Gritaria. A tia dele começou a ameaçar ele na frente da minha mãe, dizendo que assim que nós fôssemos embora, ele veria só, que ele ia se arrepender, porque ela tirou eles da rua, e isso a gente vai deixar pra contar no próximo vídeo. Então assistam os próximos, que vale a pena. Morei na rua durante 2 anos mais ou menos. Que tirou eles da rua e tal, e que ele ia voltar pra rua, aquelas coisas todas. E minha mãe falou assim: não vai.
no calor da emoção, minha mãe falou, cata tuas coisas e vamos embora. Eu não sei como, não sei. A única coisa que eu lembro desse dia é que a mãe da Cami falou, Ali, vamos comigo. Aí eu peguei, simplesmente desliguei meu mental e segui o fluxo. Pois é. Eu sou muito de energia, então o que eu sinto que devo, ou quando eu sinto que devo, eu vou e faço. Então nesse momento eu fui só. Enfim, ele entrou no carro. A gente foi pra casa. Eu tenho uma forma de resolver meus conflitos dormindo. Então nesse dia, era mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde, eu cheguei na casa da Cami e fui dormir. Ele virou pra mim e falou assim, eu preciso dormir. Porque baixa a minha imunidade, meu olho fica fechando, não consigo ficar acordado, simplesmente durmo. É um sistema de defesa dele. E eu fiquei acordadaça. Meu pai tava viajando no dia. Ele tinha viajado naquela manhã, por sinal. E aí até que era 1h da manhã, eu acho, minha mãe entrou no meu quarto e falou assim, meu Deus, filha, o que a gente fez? Aí nisso eu liguei pro meu pai e falei, oi, então, pai, aconteceu um negócio. Contei a história inteira. Eu falei, e agora? Ele trabalha na empresa, o que ele faz? Porque meu pai tinha uma fábrica de acessório automotivo. E ele falou, não. Meu pai é muito sensato. Falou assim, não. Vejam o que ele precisa pra ele trabalhar com o que ele quiser. E a gente ajuda nisso. Dia seguinte, eu acordo, falo, cara, preciso trabalhar, a única coisa que eu sei é cabelo, desde os 9 anos estou no meio disso, minha família já vem de salão. Falei, vou trabalhar. Aí a mãe da Cami tinha alguns materiais de trabalho lá já, ela tinha tesoura, tinha pente, tinha... Que pessoa que não trabalha na área, gente, que tem... Não, e não é assim o pente, uma tesoura, não, é tesoura de cabeleireiro. Não, é tesoura profissional. Tá? Todos os apetrechos disso, profissionais. Quem que tem isso? Só minha mãe. Aí eu tinha alguns contatos de umas clientes que foram lá na minha tia, né, fazer cabelo e tudo mais. Aí eu comecei a entrar em contato, falei, não tô mais lá, se você precisar de serviço, alguma coisa, fala comigo. Aí deu certo, eu consegui achar uma cliente já pro dia seguinte, então eu fiquei um dia sem trabalho, no outro dia eu já comecei. E aí eu comecei minha carreira profissional. Fui ligando de salão em salão, avisando que eu não estava mais trabalhando lá. Na época o Mega Hair em Cascavel era novidade, né? Isso há quantos anos? 10? Foi em 2007 isso? Estamos em 2019, 12 anos. Então era novidade. E aí eu falei, bom, eu preciso ser reconhecido aqui e eu preciso divulgar meu trabalho. Aí a mãe da Cami tinha uma bicicleta, ela me deu essa bicicleta e eu comecei a rodar a cidade salão por salão, fiz um mapa, né, baixei no Google, graças a Deus já tinha internet nessa época. Não tinha WhatsApp, mas tinha internet, então eu baixei no Google todos os salões que tinha, fiz um mapa de como eu ia percorrer eles. Eu acho que demorou uns 30 ou 45 dias de percurso para visitar todos e avisar que eu não estava mais lá e que eu tinha uma carreira solo, e para aqueles que não me conheciam eu já me apresentava também. Eu lembro que nessa época eu emagreci uns 12 quilos. 6 vezes 2, 12 quilos. Em 30 dias. Hoje eu tô um pouquinho melhor, mas na época eu fiquei magro pra caramba, só tinha cabeça. Era só o aro da bike. Era só o aro e era isso. E foi legal porque isso me deu reconhecimento profissional, isso fez com que os salões me conhecessem e consequentemente eu consegui mais trabalho. Então eu comecei a trabalhar, a divulgar, fiquei morando um mês na casa da Cami, que eu recebendo ameaça diariamente. Que eu saí da casa da minha tia, fui morar com ela. E aí depois desse tempo eu aluguei um kitnet, né? Tinha um quarto, um cômodo, e eu chamei minha mãe e minha irmã para morarem comigo. Quando a gente se mudou para essa kitnet, a mãe da Cami tinha todos os móveis que o irmão dela veio de uma outra cidade, então tava tudo na casa dela. Só para vocês compreenderem. É porque o Ari ele não é muito de detalhes, mas eles são importantes. O meu irmão, ele desfez o apartamento uma semana antes de acontecer tudo isso, em Florianópolis, que ele morava lá. Então a minha mãe prontamente deu tudo que era do meu irmão pro Ali. Só a geladeira que não, que meu pai já havia dado antes pra alguém. E esses 30 dias que a mãe e a irmã do Alexandre ficaram na casa da tia dele ainda, ele recebia todos os dias ameaça de que elas iam ser jogadas na rua e que a responsabilidade era dele. Então assim, não foram 30 dias tranquilos que ele teve paz de espírito de trabalhar e conquistar as próprias coisas. Não. Ele tinha que render, ele tinha que produzir, por quê?
Porque tinha duas pessoas que dependiam dele, né, dentro daquele cenário, que ele precisava resgatar. Se for mais profundo nisso, nessa época eu não pensava em tristeza, não pensava em cansaço, não pensava em fome, não pensava em me locomover de bike, eu pensava em render e crescer. Eu não tinha outra saída. Ou eu trabalhava, ganhava dinheiro e conquistava minhas coisas, ou eu ia morrer, né, no caso. Porque fazer o quê? Não tinha o que fazer. Não tinha, então eu só fui no fluxo, fui fazendo, acontecendo e trabalhando e vendo formas de produzir mais, de render e de acontecer. Eu lembro que nessa época, quando eu fui para casa da Cami, eu me desliguei de todo o meu convívio social, com amigos, rede social na época não era tão forte também, não existia WhatsApp, então eu tinha um pouquinho mais de tempo livre, YouTube estava no começo, enfim. É verdade. Eu só pensei em trabalho. O YouTube nem existia, né? Móveis que a mãe da Cami cedeu, né? Foi sensacional, só não tinha geladeira mesmo. Aí a minha geladeira era uma caixa térmica, que a mãe da Cami também tinha, ela me deu. E eu fazia o gelo na casa da Cami. Então eu fiquei uns 30 dias fazendo gelo na casa dela, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma geladeira. Aí fui trabalhando, melhorando as condições, consegui nas Casas Bahia parcelar essa geladeira em 14 vezes. Deu certo, foi lá, a gente comprou a geladeira, sensacional. A minha irmã, desde quando veio comigo, ela começou a trabalhar comigo, então a gente sempre foi parceiros profissionais nisso. E a minha mãe ajudava nas coisas de casa, enfim. E aí eu comecei a divulgar mais meu trabalho, a atender meus clientes. Sempre fui muito transparente nos meus negócios, nas minhas relações com as pessoas. Então, dificilmente eu prometo algo que eu não consiga cumprir ou eu dou falsas expectativas. Você que já assistiu o primeiro vídeo sabe da nossa relação. Quando ela me chamou pra gente começar, eu esperei 2 dias pra ir na casa dela, porque eu não sabia se era isso mesmo que eu queria, e eu sabia que a partir do momento que eu fosse ter alguma coisa com ele ia ser uma coisa séria. Pensei que ia durar 3 meses, mas estamos aqui até hoje. Achei que ia durar 1, então tá tudo bem. Então eu levo isso para os negócios, levo isso para minha vida, levo isso para minhas relações e tudo mais. Graças a Deus deu certo. Fui reconhecido pelas minhas clientes, consegui alugar uma casa maior, né, que era uma casa de madeira na época, mas já tinha um quarto para mim, um quarto para minha irmã, um quarto para minha mãe. Foi sensacional, foi fantástico. Consegui comprar uma moto parcelada também, a perder de vista, mas já era um meio de locomoção sensacional. Dias de chuva era complicado, às vezes eu usava capa, às vezes pegava táxi, às vezes fazia outras coisas, mas sempre trabalhando e conquistando minhas coisas. Aí veio uma das primeiras aquisições mais legais e sensacionais da minha vida, que o pai da Cami e a mãe da Cami me ajudaram a realizar, que foi a compra do meu primeiro carro. Nessa época eu já nem morava mais em Cascavel, porque eu fiz faculdade em Campinas, São Paulo. Então eu me mudei 1 ano depois que o Ali saiu da casa da tia dele, eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade. Essa época do nosso relacionamento também foi uma época de bastante dúvida, né? Porque a gente não sabia o que ia ser, como ia ser, mas também foi acho que o ponto chave assim do aprendizado de como a gente está hoje, né? Como casal. Foi o que startou tudo. Eu acho. Porque a gente conseguiu conviver em distância, né? Ela morando aqui em Campinas e eu lá em Cascavel. E numa época em que a gente, vamos dizer, não tinha recurso financeiro nenhum. Não. Então, para vocês terem ideia, a minha mãe, logo que a gente se mudou para São Paulo, para o estado de São Paulo, né, que era interior, ela usava a Mega na época. Ela foi em alguns salões da cidade que eles moravam para fazer escova só para as pessoas verem o trabalho do Ali. E foi a partir daí que ele começou a criar toda uma clientela por aqui, que a gente está em São Paulo agora, e pra vir me ver. Então, como que acontecia? Ele ficava 30 dias em Cascavel, 1 semana aqui comigo. 30 dias em Cascavel e 1 semana. Por quê? Os meus pais nunca foram aquele tipo de pais que, não, porra, minha filha, coitadinha, namora um cara lá de Cascavel, vamos comprar passagem. Não. Eu voltava 2 vezes por ano para Cascavel somente, que eram nas minhas férias de janeiro e dezembro e de julho. E o restante do ano, o Alexandre que ia me ver. A vida é feita de objetivo. O meu objetivo era vê-la e eu gostava de trabalhar, ainda gosto. E a minha possibilidade de trabalho com uma mochila é fantástica. Então eu consigo levar um salão onde eu for. Então a mãe da Cami, muito esperta, divulgou meu trabalho, a cliente gostou, eu vi uma oportunidade e comecei a trabalhar.
Então a gente uniu o útil ao agradável. E durante esse período que eu morei em Campinas, foi a prova mais, acho que real, assim, de que a gente tem uma cumplicidade muito grande. Porque quando eu comecei a faculdade, na época, a maioria das meninas da minha turma namoravam. E só eu terminei namorando a mesma pessoa que eu entrei namorando. Porque não tinha mentira, sabe? Não tinha jogo, não tinha esconder. Então eu lembro que a gente tinha algumas festas temáticas, assim, na Facamp, eu nem lembro os nomes, mas umas festas aleatórias que Festa tinham joguinhos e não sei o que e tal. E eu ligava pra ele e falava assim, nossa, vai ter uma festa assim, assim, assado, não sei o que e tal. E se você encontrar outra pessoa, não sei o que acontece, eu contava, tipo, tudo. E as meninas, elas olhavam e falavam assim, como assim você consegue contar tudo? Como assim o Alexandre não se importa? Independente, é que eu não me importo. Na verdade, pra mim, o fato de você ligar ou não ligar, se importar ou não era importante. O importante é, independente do que ele sinta, eu tô sendo verdadeira e tô contando o que tá acontecendo comigo. Independente do que eu sinta, você me contava o processo que você estava passando. Nesses casos, sim, era bem tranquilo pra mim. Eu ficava 3 dias chorando, só desesperado. Ela tinha saído, bebido, testado. E eu tava em casa dormindo, mas eu superei, né? A vida é feita de superação. Muita coisa mudou, tá? De lá pra cá. Mas enfim. Então a gente sempre foi muito verdadeiro nas nossas questões. Então, quando eu tava em Campinas, o Alexandre, ele começou todo um processo de transformação e autoconhecimento que eu não estava vivendo junto. Eu lembro dele me ligar, me contar de algumas dúvidas que começaram a surgir pra ele, e eu falava assim, gente, o que tá acontecendo com esse menino? Sabe? Tipo, eu não tô entendendo como é que tá acontecendo, mas a gente sempre conversou. E a gente nunca desistiu. Que é aquilo que a gente falou no vídeo passado. Hoje as relações, elas são tipo Netflix, né? Você tem um cardápio, você vai tipo, tá, legal, gostei, continua assistindo, não gostei, tá. E acabou. Eu não gosto muito de dicas, né? Porque tipo, eu acho que fica uma coisa assim, muito vai lá e faz. Mas eu acho que uma coisa bem interessante da nossa relação é se fortalecer nas dificuldades. Sim. Então, tipo, vai pra uma festa e tal, beleza, tipo, eu não vou ficar confortável, ela tá indo pra uma festa, hoje ela é linda, maravilhosa. Naquela época ela era bonitinha. Amores, vocês vão ver. Tem 25 quilos a menos aqui nesse corpinho. Então, é que essa questão também de ciúme, de posse, de insegurança, é mais pessoal, né? Então eu vejo que um processo bem legal nosso é de olhar pra dentro quando acontece alguma coisa nesse sentido. Tipo, antes eu não entendi o que era olhar pra dentro, mas mesmo assim a gente expunha as nossas questões, sem saber que eram questões. Sim. E tentava chegar num acordo. A gente sempre abriu mão um pelo outro e sempre fez questão de ter a própria individualidade. Então a gente, só que como que consegue isso? Conversando. E uma coisa que eu me dei conta faz pouco tempo, que eu nem sei se eu te falei isso, é que eu vejo que a nossa relação, nós somos duas pessoas muito diferentes. Eu sou sempre aquela pessoa boazinha, legal, querida, fofinha, e a Cami, por ter uma opinião e alguma coisa que ela define, ela é vista às vezes como má, ruim. Mas na intimidade, eu imponho e faço coisas diferentes do que eu faço socialmente. Então a Cami, ela me conhece como eu realmente sou, que dificilmente alguma pessoa sabe como eu realmente sou. Então ela conhece o meu lado negro, ela conhece o meu lado Ariana, tá, amores? Ariana. Ela conhece o meu lado impositivo. Extremamente. E o meu lado que às vezes eu não vou ceder. Tanto é que tem opiniões, tem questões que ela não concorda e eu tenho uma opinião diferente. E eu chego pra ela e falo, Cami, tudo bem, essa é a sua opinião, essa é a minha, a gente não vai mudar, você não vai mudar, eu não vou mudar, e foda-se. Tá tudo bem. E claro, às vezes não vai, não fica enroscado, mas tá tudo bem. Mas olha, eu acho que é respeitar a individualidade mesmo. Sim, então, mas aonde eu queria chegar com essa conversa? É que às vezes pra você, socialmente, ficava mais difícil do que pra mim. Porque essa diferença entre bonzinho e ruim sempre caiu lá no seu. E outra, na realidade, no íntimo mesmo, no interno, quem convive com a gente mais próximo consegue ter uma noção, ter uma visão um pouco melhor disso.
eu sou o tipo de pessoa que quando eu pergunto pra você, tipo, eu tô conversando contigo, eu falo assim, como é que você tá? Eu não pergunto isso por... Não é por falar. vazio. Não, eu não tô perguntando isso porque tem que perguntar, é porque eu quero saber mesmo. E eu me interesso mesmo. Eu sou daquelas que eu paro pra ouvir como você tá, bem como pra compreender esse estar bom ou ruim, se eu posso ajudar em alguma coisa, se você só quer que eu ouça. O Alexandre é assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tipo, cagou pra pessoa. Não, é que assim, a diferença maior disso tudo é que a Cami se preocupa em tentar resolver o problema da pessoa. Se ela quer, ajuda. Se ela quer ajuda, e eu já fico mais aquela na maciota. Às vezes a pessoa só quer falar, e aí eu deixo. Mas você nem ouve o que a pessoa fala. Mas a pessoa só quer falar. Enfim, a gente tem muito disso. E o Ali, por ele ter esse estereótipo de que ele é bonzinho, as pessoas elas se identificam muito mais com ele de início. Só que, pra vocês terem ideia o quanto é importante a conversa e o autoconhecimento. Há muito pouco tempo eu tive a consciência de que muita coisa eu fazia porque ele de alguma forma me convenceu. E eu sou bom nisso, hein? Ele é muito bom nisso. E eu só me dava conta que eu nem queria estar fazendo aquilo muito tempo depois. Hoje eu já consigo identificar antes. Eu falo, olha, tudo bem, você quer que eu faça isso aqui? Eu não gosto, eu não concordo, ou eu não queria, mas ó, eu tô fazendo por você. E o contrário também tem acontecido. Então, eu acho que a lição maior que fica disso tudo que a gente tá falando, que a gente já até perdeu o foco do vídeo, isso é normal, porque a nossa vida é isso, é que o autoconhecimento tem que vir antes de qualquer relação. É olhar pra dentro. Porque a partir do momento que você compreende quem é você, quem é o seu todo, o que você quer pra você, todos os seus pós, enfim, tudo que você acredita ou não, a relação com o outro, ela fica muito mais fácil porque o outro vai até o limite que você coloca. Então, se você sabe qual que é o teu limite, tá tudo certo. Sim, concordo. E bem como, se você tem autoconhecimento a ponto de compreender tudo isso, você também entende como você se relaciona com o outro, o quanto você quer se doar pro outro, entende? Então, fica mais fácil de você estabelecer limites, mas não só de limite de o outro entra até aqui, não. Ó, esse tipo de relação eu quero, esse tipo de relação não me faz bem. Sim, aí eu vejo que o outro é um complemento. Total. E não algo que precisa, digamos assim. É uma soma. Eu vou fazer porque eu acho que vai ser legal. E não porque eu preciso que você me retorne com isso. E outra, a gente parte do princípio também de que não precisa agradar o outro 100%. Não, nunca. Que não precisa... que ninguém deve nada a nós. Sim. E que a gente não deve nada pra ninguém. Sim. Então é muito, Mas não é tão simples assim. A fala é maravilhosa. Não. Isso, a gente entendeu isso, a gente aplica isso 90% da nossa vida, hoje. Sim, mas é um processo. Mas é um processo e outra. Cada queda que a gente tem, a gente senta e conversa. Sim. A gente vai contar a história do Alexandre, que não é porque eu sou casada com ele, mas é uma das histórias mais fodas que eu já ouvi na minha vida. Como ele adiantou no vídeo, né, durante esse vídeo, ele já morou 2 anos na rua. Então a gente vai falar um pouco, vai falar um pouco desse processo e como que ele chegou a ser hoje um empresário de sucesso, empreendedor e referência na área de mega hair. Marido dessa mulher maravilhosa. Que a gente se construiu. E num outro vídeo eu falo um pouquinho sobre as minhas coisas, as minhas questões e como que eu emagreci 25 quilos. Sem remédio, sem loucura. Quer dizer, muita loucura, mas muito autoconhecimento e como que eu tô assim hoje. Ela projeta em mim algumas coisas, mas eu me inspiro muito nela também. Eu acho que ela não tem essa história de morar na rua, não tem essa história empreendedora que eu tive, mas dentro do mundo dela, as visões de superação, as coisas que ela passou e tudo que aconteceu é fantástico. Ela me ensina muito como pessoa. Eu vejo uma determinação e garra dessa menina que eu vou chorar, chega, não dá.
Então eu amo estar com você, eu amo essa nossa trajetória, eu amo a sua história, tá? Eu amo você. E pessoal, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa nos comentários aqui o que vocês acham, o que vocês querem, qual que é a sugestão, dúvidas, questionamentos, que a gente vai produzir esse material fresquinho para você. E todo domingo tem vídeo novo. E eu tenho uma pergunta para vocês deixarem aqui nos comentários. Quantas vezes vocês já disseram, olhando no olho da pessoa que vocês amam, o que elas representam para vocês? Fica aí. Segue a gente nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo e até o próximo domingo. É isso aí.